Nós vamos ler uma história muito interessante, história muito bonita, história de um rei que amava a Deus, um rei que é considerado como um dos bons reis de Judá. Não sei se você sabe, mas o reino de Israel foi dividido depois da morte do sábio rei Salomão. Quando Salomão veio a morrer, depois de ter construído o grande templo, depois que ele morre, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 1, olha o que acontece. Depois que ele morre, depois que Salomão morre, o reino é dividido. Seu filho, o filho de Salomão, Roboão, não teve o tato político de manter as 12 tribos unidas, e o reino rachou em duas bandas. O reino do sul, que tinha Jerusalém como capital, e o reino do norte, que tinha Samaria como capital. Se você lê o livro dos reis no Antigo Testamento e o livro das crônicas, você vai perceber que o reino do norte era um reino que tinha muitos reis maus, idólatras, sanguinários, que matavam os profetas, que seguiam outras divindades da terra, divindades que faziam, por exemplo, eles passarem os próprios filhos pelo fogo, divindades que os faziam se prostituir nas matas. Mas o reino do sul manteve-se relativamente fiel a Deus, até um certo limite, mas a fidelidade de Judá era vista na pessoa de alguns reis reformadores, como Josias, como por exemplo Josafá, esse sobre o qual nós vamos falar. Então, Josafá estava certa vez em Jerusalém e ele recebe uma notícia, a notícia de que havia 3 reinos que tinham se unido para destruir o reino de Judá: os moabitas, os amonitas e os habitantes dos montes de Seir. Esses 3 reinos se reúnem com o intuito único de destruir o reino de Judá. E aí nós vemos a história de um homem de fé, de um homem humilde, de um homem que soube o que fazer quando não havia nada mais o que fazer. O tema da mensagem hoje é exatamente esse: louvor, a arma dos que descansam em Deus. Você pode repetir comigo? Louvor, a arma dos que descansam em Deus. Então a gente vai ver o que acontece com Josafá e o reino de Judá. 20, verso 1. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto, já está em Hazazon-Tamar, isto é, em En-Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na assembleia do Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome. E clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Vamos repetir comigo: pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Juntos: pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti.
Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até o de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. E ele disse: escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Vamos repetir comigo: pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam com eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se, rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada, partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Era a música que eles cantavam. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou uma emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, gente? Nós sabemos muito bem, segundo nos fala o apóstolo Paulo, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades que dominam esse mundo tenebroso. Quando nós olhamos as guerras no Antigo Testamento, nós precisamos percebê-las também com uma simbologia do que existe de fato. Deus nos mostra, por exemplo, hoje, que a nossa lição e a nossa missão, enquanto povo, enquanto igreja, é amar os nossos inimigos. Também não podemos confundir que Israel e os povos daquele tempo, especialmente Israel, que era uma teocracia, cujo direito era a própria Escritura, que servia para reger as relações. Aqui nós sabemos, e aí daria um dia inteiro para a gente falar sobre o direito à guerra que as nações têm. As nações soberanas têm o direito de guerra, especialmente quando injustamente são alcançadas, ou são tocadas, ou são invadidas. Mas o ponto é o seguinte: o ponto aqui somos nós. Nós precisamos agora nos ver como Israel de Deus, como povo de Deus, que repentinamente se vê como Josafá, que repentinamente se vê invadido e ameaçado, gente. Não era por um reino, mas por 3 reinos. 3 reinos injustamente se reúnem, entram em consenso e entram em conselho para, de maneira bélica, destruir o reino de Judá. É assim que Josafá recebe a notícia de que eles estavam vindo. E pela localização no mapa, vocês perceberiam que eles veriam de lugares diferentes. E eu fico pensando, quantas vezes nós não nos vemos assim, cercados de todos os lados? E às vezes somos abatidos pelas ameaças da vida, pelos temores da vida. Às vezes não uma só coisa ruim acontece na nossa vida, às vezes 2, às vezes 3, às vezes várias, a ponto de paralisar as nossas pernas, a ponto inclusive de minar a nossa própria fé. O ponto da mensagem de hoje é entender o que é que Deus quer que a gente faça quando aparentemente não há mais o que se fazer, não há o que se fazer nada. Nós estamos aqui, gente, diante da confissão de um monarca, a confissão de um rei, que ele diz diante da assembleia, diante do próprio povo: Senhor, nós não temos como destruir esse grande exército, não dá para lutar contra eles, não dá para lutarmos contra esse exército, é impossível. O ponto, gente, aqui que eu quero falar para vocês é que, de fato, às vezes a vida nos apresenta esse tipo de desafio.
Nós somos de tal maneira cercados pelas circunstâncias danosas da nossa existência, que nós não sabemos o que fazer. Aliás, nós olhamos para nós no espelho e dizemos, nós não temos o que fazer. Eu estou assistindo e eu estou analisando essa questão do terrorismo religioso, ou com finalidades religiosas, que hoje tem, sem dúvida alguma, o islamismo, ou membros do islamismo, líderes do islamismo, ou seguidores do islamismo, como aqueles que estão dispostos a morrer por Alá, à medida em que eles matam os infiéis. Os infiéis normalmente são o povo ocidental, capitalista. Os infiéis são geralmente esse cristianismo que infelizmente é muito mal vivido por aqueles que se dizem cristãos, e muitas vezes o islamismo, na realidade eles não odeiam a Jesus, eles até consideram Jesus como profeta no seu livro, mas eles odeiam esse cristianismo caricaturado nosso, que ao ponto em que ergue as mãos a Deus para adorá-lo nos domingos, também é amigo da pornografia, é amigo da corrupção, é amigo da prostituição, e eles veem o Ocidente como aquele que exporta exatamente todas essas, sabe, essas sujeiras. Mas o ponto aqui é que nós temos, hoje, dentro dos acontecimentos, do que a gente chamaria desses terrorismos religiosos, gente, as nações soberanas do mundo, elas não sabem mais o que fazer. Não há o que se fazer, não há. Eu me lembro, eu nasci nos anos 70, então eu vivi ali no meio do que a gente conhece como Guerra Fria. Guerra Fria é aquele estado de ânimos, aquela polarização que acontece no mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Em que de um lado nós temos a União Soviética liderando o bloco vermelho, o bloco socialista, e temos os Estados Unidos como os que capitaneavam o capitalismo. E uma briga de sistemas políticos. A Guerra Fria, gente, ela gerou muita tecnologia, ela gerou sim muita separação. Nós temos ali o Muro de Berlim separando as Alemanhas, nós temos, enfim, a própria União Soviética, nós temos os polos mundiais, mas o que é que a gente vê na Guerra Fria? A Guerra Fria era fria. Então, de um lado, a gente tinha as agências de espionagem de cada um dos blocos, tentando se infiltrar nos países para descobrir tecnologias, e aí uma corrida armamentista, uma corrida também para alcançar, sabe, o universo, quem vai desenvolver, sabe, maiores capacidades de chegar na Lua ou de chegar em Marte, tudo isso, né? Mas uma guerra mais ou menos previsível. Hoje, o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que os próprios nacionais, ou seja, gente que se naturalizou nos Estados Unidos ou se naturalizou na França, filhos de imigrantes muçulmanos, homens que estão simplesmente tocando o terror dentro das suas próprias nações. Agora me diga, como prever que alguém, no dia da celebração da Revolução Francesa, pegaria um caminhão, dizendo-se vendedor de picolé, e sairia, gente, na beira-mar de Nice, matando aquelas pessoas inocentes, em nome de Alá, ou o que é que seja, que fez aquele homem fazer isso? Algo totalmente imprevisível. Um homem que não tinha ligações com o terrorismo, um homem que não estava nas listas negras de nenhuma dos sistemas de controle internacional. E aí se repetem, estão se repetindo a cada dia, são cerca de 7 atentados em 90 dias na França, em um ano na França. Teve o caso da boate lá na Flórida, e aí, gente, a gente está vendo o mundo de cabeça para baixo, e a gente olha assim e diz, não há o que se fazer. E uma coisa que me deixou estarrecido vendo a BBC, é que uma pesquisa feita na França indica que muitos jovens franceses admitem a plausibilidade do terrorismo. Como é que você vai resolver isso agora? O próprio povo entende que aquilo é plausível. E eu fico pensando, de fato, o que é que a gente faz com tudo isso? O que é que a gente faz diante desse mundo tão louco, tão cruel, diante de coisas tão absurdas que estão nos cercando, tanta injustiça, tanta dor? E Josafá tem algo a nos ensinar. Primeira coisa que Josafá fez, diante da notícia de que ele estava para ser invadido, o reino de Judá estava para ser invadido pelos moabitas, amonitas e pelos habitantes de Seir, foi chegar para Deus e reconhecer a sua impotência. É a primeira coisa. Olha o que é que a gente vê aqui no texto. Se você abrir o texto que nós lemos, se você for
lá no verso 12, olha o que é que diz no capítulo 20, verso 12, abra comigo, capítulo 20, verso 12 de 2 Crônicas, vamos ler quem achou, vamos lá gente, ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. A primeira coisa que Josafá fez é reconhecer a sua impotência, diante daquilo que não pode ser controlado pelas suas mãos, diante dos fatos da vida que nós não podemos controlar, a nossa impotência. É interessante que o primeiro passo para a vitória de Josafá nessa guerra foi mostrar-se impotente. Isso parece um contrassenso em um mundo que diz que a gente tem que ser grande, a gente tem que ser forte, a gente tem que esconder as nossas tristezas, a gente não pode expor as nossas fraquezas, a gente tem que ensinar os nossos filhos, sabe, para eles serem fortes, gigantes. É esse o mundo em que nós estamos vivendo, que ensina-nos a sermos homens perfeitos, super-homens, mulheres maravilha. E aqui, aquele rei, aquele monarca, no meio da congregação, é no meio do povo. Imagina que coisa mais deprimente para um monarca. Naquele tempo, as nações eram conhecidas pela sua força bélica, e você chega na frente do seu povo, dos sacerdotes do reino, e diz assim: Senhor, o Senhor vai ter que fazer alguma coisa, o Senhor terá como julgá-los, o Senhor os julgará, porque nós não temos como vencer este exército, nós não temos como vencer essa circunstância. Mas uma coisa ele diz: os nossos olhos estão voltados para ti, aleluia. E eu me lembro do salmista, no Salmo 121, acho que verso 1 e 2, quando ele diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Louvado seja o nome dele. A primeira coisa que nós temos que fazer na vida, diante do inusitado, do incontrolável, daquilo que nós não podemos de maneira alguma gerenciar, as dores da vida, as enfermidades que nos surpreendem, sabe, às vezes as mortes, as pessoas que nos deixam, as crises que se instalam, o desemprego, o que quer que seja. E aí, gente, eu não estou convidando a igreja à inação, eu não estou convidando a igreja a não fazer nada, muito pelo contrário, devemos fazer tudo aquilo que estiver dentro do nosso controle, para sairmos da dor, para sairmos da enfermidade. Isso é até instintivo, devemos sim lutar, o ponto aqui é que se está diante de uma circunstância em que a única condição humana para aquele caso seria a derrota, sabe, aquela derrota assim, totalmente previsível, que Josafá via que iria acontecer. Ele sabia que Judá iria ser destruído, Judá não tinha como enfrentar aqueles 3 reinos, uma questão de lógica para ele. Então o que é que ele faz? Ele chega para o Senhor e diz: Senhor, eu não tenho condição, o Senhor vai ter que resolver isso, eu não tenho como ir à frente. Agora uma coisa, Senhor, te digo: os meus olhos, os nossos olhos se voltam para o Senhor, os nossos olhos se voltam para a Tua majestade, os nossos olhos se voltam para a Tua grandeza. Gente, por que eu estou trazendo isso? Isso parece tão distante de nós. Você talvez diga assim: mas eu não estou enfrentando nada disso, não tem nenhum reino querendo invadir minha casa, eu estou até tranquilo, estou até empregado, estou até bem. Deixa eu dizer uma coisa para você, gente, tem muitas guerras que nós perdemos por falta de humildade, tem muitas guerras pessoais, que talvez para você nem signifique muita coisa, mas no breve tempo pode ser sinal de destruição. Eu quero, por exemplo, me referir agora, eu quero me reportar agora aos meus amados irmãos e irmãs, que, por exemplo, estão vivendo uma crise no casamento, que o casamento está sendo atacado por todos os lados, que já tentaram de tudo, que já conversaram, que já envolveram família, que já fizeram isso, que já foram para a terapia, que já fizeram isso, outro, mas continuam presos, sabe, à incapacidade de reconhecer a sua inabilidade, a sua impossibilidade, a sua fraqueza e a sua limitação diante desse quadro. E muitas vezes, gente, é por falta de uma confissão de fraqueza que nós perdemos a guerra. Isso parece até ser louco, pois eu vou repetir: é por falta muitas vezes de uma confissão de fraqueza que nós perdemos uma guerra espiritual. É por falta dessa humilhação, desse coração humilde. E aí, gente, eu estou falando isso para a igreja, eu sei que a igreja é um dos maiores antros de hipocrisia, a igreja. Um dos maiores antros, sabe, de dupla personalidade, a igreja. Um dos lugares onde as pessoas tentam esconder quem de fato são, é a igreja. E pela minha pouca experiência, de cerca de 20 anos trabalhando em igreja, eu sei o quanto há casamentos de fachada dentro da igreja.
pela incapacidade, pela falta de humildade de se reconhecer um casal que precisa de ajuda. E o pior, muitas vezes querem até ajudar outras pessoas, quando de fato não tem condição nenhuma de sustentar a sua própria casa. Quantos casos aqui eu posso estar falando de pessoas que hoje são adictas de algo, adictas, viciadas, literalmente viciadas em pornografia, por exemplo. Pastor Josemar fez uma aplicação, esses dados eu estou aqui chutando, porque ele ainda, mas eu não vou dizer um número, mas ele fez uma aplicação de um simples questionário com um grupo de homens da nossa comunidade. A quantidade de homens que veem pornografia todos os dias é simplesmente, gente, simplesmente destruidora. A Josafá disse: eu não tenho como enfrentar isso sozinho. Senhor, eu não tenho. Eis aqui a minha vida, eis aqui quem eu sou. Eu não tenho como ir à frente. Eu não tenho como ultrapassar essa barreira. Eu não tenho como ultrapassar essa barreira. Então, gente, qual é o primeiro passo? Você me pergunta, qual seria o primeiro passo, então, para que eu tenha essa vida de conseguir ultrapassar e conseguir vencer quando não há mais nada o que se fazer? A primeira coisa é o que eu acabei de lhes dizer. Devemos ter humildade para reconhecer a nossa impotência. Repita isso comigo. Devemos ter humildade para reconhecer a nossa impotência. Mais alto. Devemos ter humildade para reconhecer a nossa impotência. Não sabemos o que fazer, disse Josafá, mas os nossos olhos se voltam para ti. Deus ama o coração quebrantado e Ele abate o orgulhoso. A Bíblia diz que Ele, embora sendo excelso, atenta para o humilde, mas o arrogante Ele conhece de longe. Eu fico pensando, se um dia nós tivermos os nossos representantes reconhecendo publicamente que não conseguem organizar o nosso país. Como é bom ver alguém que é grande aos olhos dos homens tornar-se pequeno, reconhecendo as suas fragilidades, reconhecendo os seus erros e recebendo graça de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você: cuidado para não perder as guerras da vida por cultivar arrogância no seu coração. Cuidado para não perder o seu casamento por não ter a humildade de reconhecer que ele não está bem. Cuidado para não perder os seus filhos por não terem a serenidade de reconhecer que há algo de errado e que você precisa de ajuda. A segunda coisa que nós vemos Josafá fazer, gente, está muito claro no texto. Além dele reconhecer tudo isso, ele vai e ele faz algo que nós também precisamos fazer. Ele se consagra a Deus. Primeiro, ele é humilde. Depois ele se consagra a Deus. Olha o que ele faz nos versos 3 e 8. Leia comigo. Alarmado, verso 3. Olha o que o rei Josafá faz. Alarmado, Josafá decidiu que consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Ele consagrou-se em oração, ele consagrou-se em jejum. Está aí uma coisa que não pode faltar na nossa vida, é oração, consagração ao Senhor, busca de uma vida no centro da vontade de Deus. Gente, lutas todos terão, mas que as nossas tribulações não sejam por causa dos nossos pecados. Que as nossas tribulações e dores não sejam porque nós demos causa àquilo a partir de atitudes ou decisões equivocadas na nossa vida. Josafá, e eu lhes digo, gente, coisa ruim acontece com gente boa. E essa talvez seja uma das grandes perguntas que as pessoas fazem em momento de crise existencial: por que Deus permitiu que isso acontecesse? Aliás, a pergunta que mais une hoje o movimento ateísta, que inclusive o ateísmo ele mudou um pouco a sua percepção. Os novos ateus, os novos representantes do ateísmo hoje, eles não são aqueles caras que trabalham com o conceito, com a filosofia, com o respeito, não. Hoje o ateísmo ele é agressivo.
extremamente agressivo. Se você estudar um pouco sobre isso, o novo ateísmo, que tem o nascimento aí depois dos anos 80 para cá, é um ateísmo extremamente hostil. Se você vir as páginas de Facebook, os blogs de internet, são posicionamentos ateístas profundamente desrespeitosos. Agora, eu estava dizendo hoje de manhã para um pessoal, porque também a igreja está dando bala, está dando munição para que tudo isso aconteça. Né? Com tanta tolice que a gente tem visto hoje, com tanta aberração que a gente tem visto hoje dentro do corpo de Cristo. E uma das aberrações é esse triunfalismo, né? Essa coisa de que nós somos a cabeça e que é rico e que não sei o quê, e papapá. E aí a igreja, eu me coloco como igreja, porque a gente faz parte do corpo de Cristo, ainda que sofra com essas heresias, ainda que sofra com tudo isso, mas a gente sofre o contraponto. Mas o ponto que eu quero dizer é que muitas vezes o ateísmo usa exatamente isso. Como é que Deus permite que isso aconteça? Com pessoas boas. Por que Josafá teve que passar por isso? Muitas vezes nós não temos todas as respostas, mas algumas perguntas às vezes respondem mais do que boas respostas. O fato é, na história da humanidade, onde imperou a prosperidade e o sucesso humano, houve um esfriamento para com Deus, para com o próximo. O que nós observamos na história da Europa é exatamente isso. A Revolução Francesa disse, vamos nos desligar de tudo aquilo que for religião, sabe? Inclusive, muitos protestantes foram mortos na França, os huguenotes, e tantos outros movimentos foram sufocados. A França foi o país mais avesso à religião no pós-Revolução Francesa. O iluminismo vai nos levar lá para cima, a Revolução Industrial, e o homem consegue isso, né? E aí tá todo mundo assim, sem Deus, fazendo o mundo sem Deus. É o reino sem o rei. Aí vem a Primeira Guerra Mundial. Quem foi que produziu a Primeira Guerra Mundial? Quem foi que produziu a Primeira Guerra Mundial? Foi Deus? Foram as igrejas? Ou foram os países desenvolvidos sem Deus? Quem foi que produziu a Segunda Guerra Mundial? Foram as igrejas? Ou foi o mundo pós-iluminista? O ponto é o seguinte, na tentativa de responder isso, por que então que Deus não impede o ataque? Por que então Deus não impediu Moabe, Amon e os habitantes de Seir de invadir um reino cujo rei tinha um coração voltado para ele? Gente, é porque infelizmente, eu digo infelizmente, há coisas que nós só aprendemos na dor, na prova e no meio da guerra. Há coisas que Deus só consegue nos ensinar, e Ele é o maior dos pedagogos, eu vou até mais longe, Ele é o maior dos andragogos, que ensina os adultos. O coração do adulto é mais difícil de aprender. Deus é o maior então dos andragogos, aquele que conduz o coração do adulto, é entender que há muitas coisas que nós só vamos perceber, e há coisas que nós só vamos conquistar, e há coisas que nós só vamos desvendar por meio das provas da vida. E uma delas é alcançar em nós a humildade. E outra é alcançar em nós a consagração. O fato é o seguinte, quando a Bíblia diz que há mais sabedoria no luto do que na festa, não é à toa que a Bíblia está dizendo isso. Há mais sabedoria diante de um caixão do que numa festa. Porque diante de um caixão, os nossos olhos e o nosso coração se voltam para as realidades da vida. E o que nós temos aqui é o quê? Nós temos aqui Deus dando uma aula de vida para um reino inteiro. E mais, para um mundo inteiro, porque isso aqui foi escrito. E nós aqui, 3.000 anos depois, 2.500 anos depois, estamos aqui em João Pessoa aprendendo pela aprovação de Josafá. Mas o ponto é o seguinte, o que fazer quando não há mais nada o que fazer? Seja humilde, baixe a cabeça, reconheça a sua impotência, reconheça a sua incapacidade, abra o coração. A sua saúde espiritual é mais importante do que a sua reputação social. A sua saúde emocional é mais importante do que a sua reputação social. E temos medo de colocar a nossa reputação em jogo quando nos fragilizamos, quando nós mostramos quem somos. E eu vou dizer uma coisa para vocês, isso é ensinado no seminário, vou denunciar aqui. Eu ouvi em seminário, quando fui seminarista. Ouvi essa heresia que vocês vão ouvir agora. Pastor nem se mostra frágil no púlpito, nem tem amigo.
Mas aí está o rei, coração quebrantado, humilhado, diante do próprio povo. Não tenho força para vencer esse exército. Segundo, eu vou me consagrar ao meu Deus, eu vou orar ao meu Deus, eu vou jejuar ao meu Deus. Isso eu posso fazer e ninguém pode fazer em meu lugar. Eu vou fazer isso. Então, queridos, o que fazer quando não há o que fazer? Repita comigo: preciso ser humilde. Segundo, preciso me consagrar ao Senhor. Acontece uma coisa aqui muito interessante. Nós vamos ler aqui um texto. O que é que acontece no terceiro momento, no desvelamento desses acontecimentos? Levanta-se um jovem no meio da congregação. Talvez você tenha lido comigo, a gente passou desapercebido. Jovem se levanta no meio da congregação e ele se dirige para a congregação, mas ele se dirige para o rei. Ele tem ali a audácia de se dirigir ao próprio rei com as palavras que nós vamos ver agora. Vamos ver quem era esse jovem. Você vai aí para o capítulo 20, verso 14. No meio daquela confusão, lá vem os exércitos, lá vem os moabitas, lá vem os amonitas, lá vem os habitantes de Seir. No meio daquela confusão, o que é que nós vemos aqui? Nós vemos aqui um jovem, no verso 14, que diz assim: então o Espírito do Senhor veio sobre quem, gente? Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Metanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Gente, eu vou dizer, se tem uma coisa que a gente fica agoniado em ler na Bíblia, é genealogia, né? Fulano, filho não sei quem, filho não sei quem, filho não sei quem. Para deixa eu ir para outro capítulo, né? Fulano, filho não sei quem, filho não sei quem, que a tribo não sei quem, tal, tantos homens dá o nome de todo mundo. Aí uma vez um teólogo disse para mim, disse: olha, não despreze as genealogias na Bíblia, elas dizem coisas muito profundas que talvez você não esteja percebendo. Aqui tem esse jovem, como é o nome do jovem, gente? Como é o nome do jovem? Jaaziel, nome bonito para você botar no seu filho, com 2 As. Você pode até botar um outro Z para ficar mais excêntrico. Jaaziel, beleza? Então a gente está aqui, levanta-se aquele jovem, e aí Deus manda que o escritor sagrado diga de onde veio aquele rapaz. Filho de fulano, neto de cicrano, bisneto de beltrano, trineto de não sei o quê, descendente de Asaf. Aí você diz: piorou ainda, agora que eu não sei mesmo, o que é que tem a ver? O que é que tem a ver Asaf com esse negócio? Gente, há uma coisa muito linda aqui. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus não levantou ali um soldado, Deus não levantou um homem de guerra, Ele não levantou um cara da guerra, um cara que ia para as lutas, um cara do exército. Ele não levantou um secretário de Estado, Ele levantou um levita. Quem eram os levitas? Os levitas são os descendentes de Levi, um dos filhos de Jacó, e os levitas formavam uma das tribos de Israel. Os levitas foram encarregados desde o começo, desde Arão, que foi o primeiro notável levita, Arão. Eles foram encarregados de cuidar das coisas do templo, da oração, dos sacrifícios diários. Então a tribo dos levitas era uma tribo dedicada à adoração, dedicada ao serviço a Deus, ao culto. E levanta-se esse jovem, cuja ascendência vai bater lá em Asaf. Quem era Asaf? Asaf era levita. E Asaf, se você pegar o livro dos Salmos, que foi escrito nos antepassados de Josafá, o rei Davi, que foi o seu tataravô. O rei Davi escreveu alguns salmos, mas você vai perceber, se você tiver a curiosidade de hoje, antes de dormir, abrir o livro de Salmos e pesquisar, você vai encontrar no livro de Salmos, Salmo de Asaf. Salmo de Asaf. Asaf era então um adorador. Asaf não era um homem de guerra, ele era um cantor, ele era um compositor como Marcinho. Ele era um homem da adoração. Ele não era um homem da ação, da guerra. Ele não era um militar. E por que Deus levanta aquele jovem? Para dar uma lição muito importante para nós. Olha o que é que esse jovem adorador diz para o rei, diz para Israel. É a terceira coisa que nós temos que fazer quando não há mais nada o que fazer. Olha o que é que ele diz. Ele diz assim, verso 15:
Escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e também o rei Josafá. Deve ter apontado assim para o rei. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. A batalha é de Deus. Agora, quando é que a batalha se torna de Deus e não mais sua? Você não sair daqui com triunfalismos. A batalha passa a ser de Deus quando você é humilde e quando você tem uma vida consagrada. Não vai fazer sua lambança, não vai fazer suas porcarias pelo mundo afora, não vai viver uma vida, sabe, de safadeza, uma vida de desvio, uma vida de desonestidade, de adultério, e dizer assim: vem, Senhor, lutar minhas lutas. Deus luta as lutas daqueles que são humildes e quebrantados. Quando você é humilde e quebrantado, a luta é do Senhor, então você não tem que temer mais. Porque é Ele quem vai na frente, é o que aquele jovem adorador quis dizer para Israel. Pastor, está tão longe, tão distante, está não, meu brother. Eu vou agora fazer um teste agora de casa aqui, rapidinho. Quem aqui tem filho? Homem e mulher, quem aqui tem filho? Continua com a mão. Quem tem filho? Quem daqui não daria uma mão por um filho? Quem aqui não daria um rim por um filho? Quem aqui não daria a própria vida pelo filho? Eu daria, a qualquer um dos meus 3. Quem aqui não daria? Como é que a gente fica quando o filho vai para a escola e no primeiro dia de aula chega com o olho roxo? O que é que a gente quer fazer? Comer o fígado da diretora da escola. Não é assim, gente? Continua com a mão erguida. Quem aqui é pai ou mãe? Levanta a mão. Pois é, quem aqui não se envolve com as dores, com as lutas e não toma para si mesmo os desafios da vida dos filhos? Quem aqui? Nós tomamos. Aí Jesus olha para nós lá no Novo Testamento, falando sobre ansiedade e despreocupações na vida. Levanta. Ele olha para você, varão. Levanta essa mão, varão. Levanta. Ele olha para nós e diz assim: vós que sois maus, sabem dar coisas boas para os vossos filhos, quanto mais eu, o vosso Pai que está no céu, não darei a vocês o que pedirem. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não preciso temer, porque as minhas lutas são do Senhor. Aleluia por isso. 3 componentes da vida de Josafá: primeiro humildade, depois consagração, depois coragem. Coragem baseada em quê? Na força dele? Não, baseado na força do Senhor. Então o Senhor nos diz nessa tarde: eu amo vocês, as vossas lutas são minhas lutas, não temam, porque as batalhas de vossas vidas são minhas. Eu sou o maior interessado sobre elas. Amém, igreja? Isso é bom demais, né? Isso é bom demais ouvir isso, né? Quarto ponto está muito claro aqui para nós. Quando Josafá ouve o adorador, ele, como era um homem inteligente, ele pegou o negócio. Opa! Deus usou um levita para ensinar os homens de guerra. Então eu tenho uma ideia. Eu sei o que é que a gente vai fazer. O Espírito Santo fala o coração do rei. E olha o que é que Josafá diz para o povo. Verso 18. Josafá prostrou-se, rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e o povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para o que, gente? Cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército. Escuta, olha a cena, lá vai. Você assistiu o filme de guerra, né? Antigo, como é? Aquele batalhão assim, né? Todos, aquela divisão assim de homens, aquelas guerras antigas. Imagina na frente, quem ia na frente? Os mais vulneráveis diante da guerra. Os levitas, sem armas, mas com trompetes, com harpas, cantando alto,
Deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. E eles cantavam: deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Eu queria ser uma mosca para saber pelo menos o tom daquela música. Deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. E eles cantavam e cantavam e cantavam e cantavam. E sabe o que foi que aconteceu, irmãos? Enquanto eles adoravam, eles não levantaram sequer uma espada. Veio confusão sobre o arraial dos inimigos, e eles mesmos, moabitas, se foram contra amonitas, que foram-se contra os habitantes de Seir. Eles mesmos se destruíram. Olha, gente, o que é que isso nos ensina? Que quando nós estamos em humildade, em consagração, toda a arma do inferno, toda a obra do inferno, com oração e consagração, são quebradas no nome de Jesus. E nós temos que o último componente da vida do rei Josafá foi uma vida de adoração. 4 palavras, uma grande vitória: humildade, consagração, coragem e adoração. Repita comigo: humildade, consagração, coragem e adoração. Mais uma vez: humildade, consagração, coragem e adoração. Só vocês. Humildade, consagração, coragem e adoração. O Senhor vive e reina para sempre. O louvor e a adoração é a arma dos que descansam no Senhor. Isso é experimentar o Shabá de Deus em nossa vida, o descanso que o Espírito Santo produz em nosso coração. Eu quero só, gente, te dizer uma coisa ainda antes da gente encerrar. A gente percebe que Josafá foi aonde orar, gente? Diante do templo. E o que foi que ele disse lá? Senhor, o Senhor prometeu ao meu tataravô lá, ao Salomão, que se fôssemos alcançados por pragas, se estivéssemos passando por circunstâncias, o Senhor disse: eu me lembro, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Sim ou não? Ele lembrou-se daquele tempo. Ele lembrou-se do que Deus tinha dito ao seu antepassado, a Salomão, ao rei Salomão. Mas aí eu fico pensando: onde está esse templo? Senhor, onde é que nós devemos ir então para entregar as nossas orações? Onde devemos ir e mostrar as nossas fragilidades? Tem uma dica para você. A Bíblia diz que Jesus Cristo é cabeça de um templo. Que templo é esse, gente? A igreja. Qual é o templo hoje do Deus vivo? A igreja. Que igreja? Esse lugar não, nós, o povo de Deus, o templo de Deus. Quando nós estamos juntos enquanto igreja, e nós expressamos a nossa fragilidade, nós buscamos consagração, nós exercitamos a coragem vinda do Espírito, e nós adoramos ao Senhor, nós vencemos as batalhas invencíveis da vida, nós ultrapassamos as barreiras intransponíveis da vida, nós conquistamos o inconquistável, nós vemos o invisível, e nós pisamos naquilo que não imaginaríamos pisar. O Senhor quer te lembrar nessa tarde, Ele é o nosso Senhor, Ele é a nossa bandeira, Ele é a nossa vitória. Como então devemos respondê-lo com essa vida, essa frágil vida? Com humildade, com consagração, com coragem e com adoração. Louvado seja o nome do Senhor, que Ele encha a nossa vida com a sua presença, com a sua graça e com o seu amor.